Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço. Estou fazendo algumas leituras. Agora eu estou de férias, eu não estou na minha casa, mas eu quis compartilhar com vocês sobre esse livro que eu comecei a ler o ano passado. Vou trazer ele aqui para você. O Despertar da Consciência. Eu ganhei esse livro do meu esposo e é um livro que ele não é um livro para você começar a ler e você vai lendo. Ele parece ser um livro de consulta. Você pega um tema e você lê. Só que eu comecei a ler ele no começo e ele é um livro muito bom. É um livro muito fácil de entender. A maneira como o Neville Goddard ele explica é uma maneira muito fácil de entender. Eu acredito que até mesmo para uma criança fica fácil de entender. E o que eu aprendi aqui, eu vou tentar, compartilhar com vocês através dos vídeos aqui no YouTube, mesmo que sejam coisas pequenas, porque parece que tudo o que ele explica se torna mais fácil de entender. E eu fiquei na hora já, com muita vontade de compartilhar, de passar adiante isso, porque eu vi o quanto isso abre o nosso entendimento mais ainda para aquelas coisas que a gente já sabe, mas que fica fácil de aplicar no dia a dia. Porque para mim, por mais que eu saiba, se eu não souber como colocar no dia a dia, fica complicado, né? E eu vou ler aqui, eu até anotei aqui um trechinho, que é o começo do livro e que eu já peguei alguma coisa para compartilhar com vocês, ó. Ele diz assim, ó, que comandos, para serem eficazes, eles devem ser curtos e direto ao ponto. O que são os comandos que ele fala? Os comandos que ele fala são as afirmações. As afirmações que a gente faz, aquelas afirmações que a gente faz durante o dia, quando acorda pela manhã. E o que ele falou sobre isso? Ele falou assim, ó, que deve ser curtos, que deve ser coisas direto ao ponto. Você deve, não tem que fazer grandes frases, não. Você faz afirmações curtas e que vão direto ao ponto daquilo que você está precisando mudar na sua mente. O que eu pensei sobre isso, tá? A nossa mente consciente, ela quer ter as mudanças, né? Se você quer entender um pouquinho mais, veja o vídeo que eu fiz, a dupla fenda no meu dia a dia, que é a parte 2. Fica bem fácil de entender como é que funciona a mente, tá? A nossa mente consciente, ela quer as coisas, ela quer as mudanças, ela quer atingir os resultados, as metas, só que quem nos sabota é o subconsciente, que é onde está toda a programação, que é onde está aquilo que vai fazer com que tudo se repita da mesma forma. Por quê? Porque é como se fosse uma coisa que já foi gravada. Você gravou aquilo já na sua vida, você já fez aquela gravação e aquilo vai se repetir, até que seja feita uma outra programação. E como é que faz para mudar essa programação? Nossa mente subconsciente, você não vai lá, vai apagar alguma coisa e colocar uma nova. Você não consegue fazer isso. Você só consegue fazer como? Você só consegue gravar algo em cima daquilo que já está. Ou seja, a gente consegue fazer uma nova programação. E como que a gente faz essa nova programação? Através de muitas formas, fazendo alguma coisa, criando uma emoção, criando uma recordação que está com todos os quesitos que são emoção, sentimento, né, tudo junto, ou então através das afirmações, que é o que ele está ensinando nesse comecinho do livro. E como é que a gente faz essas afirmações? Eu vou dizer para vocês como eu tenho feito, tá? Uma coisa que mudou muito para mim, que eu acho que foi uma expansão que eu tive da minha consciência, né? E que antes para mim não fazia sentido. Hoje faz sentido. Então eu vou falar para você, talvez você vai dizer, Bianca, eu já fiz isso. Mas para mim não faz sentido. Porque talvez está faltando alguma coisinha para encaixar bem
quebra-cabeça. Eu penso dessa forma, tá? Eu penso que quando alguma coisa que eu escuto, que alguém diz assim, ó, pra mim deu certo e pra mim não deu certo, é sinal de que falta alguma pecinha nesse quebra-cabeça pra mim, tá? Então, vamos lá. Eu faço da seguinte forma: quando me vem algum medo, alguma ansiedade, alguma preocupação em relação a alguma coisa, a algo relacionado a dinheiro, a saúde, seja o que for, o que eu faço? Eu penso na hora que aquilo ali são pensamentos que eu captei por causa de algum sentimento para baixo, né? Algum sentimento baixo que eu tive. E a minha anteninha captou aqueles pensamentos que estão sobrevoando sobre a minha cabeça. Até eu tenho um vídeo falando sobre isso. Eu acho que é o último vídeo anterior a esse, tá? Então, o que acontece? Quando eu vou captando esses pensamentos, eles são meus? Não, são pensamentos que estão sobrevoando a minha cabeça. Estão acima de mim. Eles não me pertencem. Eu não preciso tomar posse desses pensamentos. Eu tenho a escolha. Qual é a escolha? Eu vou priorizar isso. Eu vou peguei, ó, captei o pensamento. É como se tu entrasse num canal de televisão, tá? Vou assistir esse canal de televisão ou não? Não, vou passar adiante. Esse canal de televisão não me está trazendo coisas boas. E essa programação que está passando nesse canal não é boa para mim. Então, eu excluo, eu passo adiante, eu escolho outro canal. Ou, vamos trazer agora para os pensamentos. Captei o pensamento com a minha antena. Esse pensamento, vou ficar com ele ou não? Não vou, não é um pensamento bom para mim, eu não preciso. Sabe que é uma coisa assim que para mim, tá? Eu entendi dessa forma. A gente se apega aos pensamentos como se fossem nossos. E até mesmo o fato de você excluir eles, existe um apego emocional ali. Parece que a gente tem um apego emocional como se a gente tivesse que ficar com aquele pensamento, como se a gente tivesse que realmente... Não, esse pensamento é meu e eu tenho que ficar com ele e eu tenho que me preocupar com isso. Até mesmo é um sentimento de como se você não tivesse aquela preocupação, vamos dizer, com filhos, com dinheiro, seja o que for. Vamos dizer que o seu filho saiu, foi fazer uma viagem, você está ali pensando 1000 coisas, você está preocupado, você está pensando em 1000 coisas que podem acontecer e a sensação às vezes que a gente tem é que se a gente não se preocupar com aquilo, é como se você fosse uma pessoa, uma mãe desleixada, né? Vamos dizer assim. Mas não, porque os nossos pensamentos, eles vão trazer consequências, né? Eles vão se materializar. Instantaneamente, Bianca? Não, claro que não. A gente já aprendeu isso, que os nossos pensamentos, eles não acontecem na hora. Graças a Deus por isso, né? Mas eles vão trazendo consequências para nós. Eles vão trazendo dia após dia, né? Situações... O nosso corpo reage à nossa preocupação, o nosso corpo reage aos nossos sentimentos negativos, né? Até eu estava assistindo uma aula do Hélio Couto e ele fala sobre o DNA, que o DNA reage às nossas emoções. Então, eu achei muito interessante essa aula. E para você que ainda não fez o curso do Hélio Couto, vale muito a pena. É um curso gratuito que ele coloca para todo mundo, que é uma expansão da consciência mesmo, e ele sempre aborda temas muito importantes, tá? Voltando, então, às afirmações. Então, o que acontece? Quando vem esses pensamentos na minha cabeça, tá? Um pensamento negativo. Vamos dizer, ai, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para pagar minha conta. E esse pensamento, eu acesso esse canal, acessei esse canal. Eu tenho a escolha se eu vou ficar com esse pensamento ou não, tá? É uma escolha que eu faço. É um pensamento bom? Não é um pensamento bom, porque não adianta eu ficar me preocupando com isso, né? Ou seja, o que eu tenho que pensar é na solução e não na preocupação. Eu tenho que focar na conta paga, na situação resolvida. É isso que eu tenho que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou trocar esse canal.
E o que eu faço? Eu não só troco o canal, tá? Eu troco o pensamento, mas eu faço afirmações acima daquilo. Vamos dizer que me veio uma preocupação. Será que eu vou ter como pagar o meu cartão de crédito? Bah, eu gastei demais esse mês no meu cartão, eu extrapolei, eu saí fora. E agora? Eu não só excluo o pensamento, como eu faço uma afirmação acima. Aí eu crio uma afirmação na hora. Eu sou rica e abundante. Eu pago em dia todas as minhas contas, os meus compromissos financeiros eu consigo pagar em dia. E assim eu vou falando. Eu faço essas afirmações acima, por quê? Porque se eu pensei naquilo, aquela programação está dentro de mim. Aquela programação não veio à toa. Então, o que eu faço? Eu já faço uma programação nova. Eu já faço uma afirmação nova. E como ele diz, como o Neville fala, então, no comecinho do livro, esse é bem comecinho, que diz assim, ó, vou ler aqui. Comandos para serem eficazes devem ser curtos e direto ao ponto. Sem muita enrolação, sem muita afirmação, só direto ao ponto. Eu sou rica, eu sou abundante. Eu pago em dia as minhas contas. E vai falando. O que vem na sua cabeça, você afirma acima daquele pensamento negativo que veio. E você tem que trazer junto um sentimento de gratidão. Pense em algo que você já conquistou, pense naquilo que você comprou, naquilo que você já... Quantas vezes você talvez já se preocupou com isso e você deu um jeito. Tudo deu certo. Seja grata pelas que você já pagou, pelos meses anteriores que você já pagou, e afirme que você é abundante, você é próspero, e você faz isso com a situação financeira, saúde, com relacionamento. Talvez você está passando por dificuldades no seu casamento e veio aquele sentimento de que as coisas não dão certo, eu acho que não vai dar certo, e é isso e aquilo outro. Troca o pensamento na hora. Pense em as qualidades que o seu parceiro, que a sua parceira tem. E então, assim que a gente faz a nossa reprogramação mental. Eu, na maneira como eu penso que esse tipo de reprogramação mental com afirmações, com o dia a dia, é como se a gente fizesse uma transformação de colherinha, né? Mas tudo aquilo que for uma mudança já vale a pena. Existem outras formas? Existem muitos mestres, coaches que fazem reprogramação, que você faz um curso e eles dizem que você muda a sua vida em 3 meses, em 1 ano. Mas eu optei por fazer a minha reprogramação sozinha. Eu optei por mudar a minha vida no passo a passo mesmo, devagar, de uma maneira que eu que eu vou fazendo conforme a minha evolução, conforme eu vou estudando, eu vou reprogramando aquilo que eu sei que eu preciso e que eu quero mudar na minha vida. Tá ok? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou, curte. Se você tem uma outra ideia, se você faz diferente, comenta comigo, porque a gente está sempre aberto a novas ideias e eu sempre estou querendo aprender mais. Tá ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.